Olá pessoal, vamos então dar continuidade ainda ao assunto de limites, né? E para a gente encerrar esta aula, a gente já falou sobre noção intuitiva, definição, exemplos, propriedades do limite, e falta limites laterais, também já comentamos, e falta é a gente trabalhar então com esse cálculo de limites. O que é esse cálculo de limites? Esse assunto de cálculo de limites é onde a gente vai aprender algumas ferramentas para poder contornar o que a gente vai chamar de expressões indeterminadas. Tá? Então, o que são essas expressões indeterminadas? Toda vez que eu tentar calcular um limite e eu chegar a uma conclusão que esse limite, o resultado dá algo do tipo zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, ou zero vezes infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero, 1 elevado a infinito, a gente está numa situação de indeterminação. Vou pegar um exemplo, por exemplo aqui, infinito menos infinito. Mas isso aqui então não dá zero? Não, gente. A gente não faz conta com infinito como se ele fosse um número, ok? Por quê? Porque isso aqui, algo pode estar indo para mais infinito muito mais rápido do que a outra parcela indo para menos infinito. Então, neste caso, o mais infinito ia mandar, digamos assim, e o resultado seria mais infinito, tá? Como a gente vai ver em várias situações. Por isso que toda vez que eu chegar nesse tipo de situação, eu preciso contornar o problema, encontrando uma função que tem o mesmo comportamento do nosso problema e que eu consiga então calcular esse limite fugindo das chamadas indeterminações. Tá? Eu vou fazer uma série de exemplos para mostrar quais são as principais ferramentas que a gente usa para poder manipular os limites e fugir das indeterminações. Então vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui querendo calcular o limite de x tendendo a zero de x ao cubo sobre x ao quadrado. Se eu tento substituir, que é a primeira coisa que a gente faz, a gente vai chegar na conclusão de que é zero sobre zero. Então a gente está numa situação de indeterminação. Porém, o limite, a gente está interessado em entender o comportamento da função próximo do zero. Então eu posso aqui, o meu x está indo para zero, ele não é zero ainda. Então eu posso simplificar essa expressão, ou seja, cortar aqui o x ao cubo por x ao quadrado, porque a função x ao cubo sobre x ao quadrado tem o mesmo comportamento que a função x. Cortando aqui então x ao cubo, x ao quadrado. Então a função identidade se comporta como a função x ao cubo sobre x ao quadrado para x diferente de zero. E essa aqui eu sei calcular o limite, fugindo da indeterminação. Então aqui o limite é zero. Daí sim. Beleza? Então, primeira situação é quando a gente consegue simplificar facilmente. Né? Seguinte. Vamos pegar um outro exemplo. Limite x tendendo a zero, de novo, x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. E agora? Mesma ideia. Limite x tendendo a zero. Primeira coisa a gente tentou substituir. Não dá, porque dá zero sobre zero, não é isso? Só que eu posso simplificar isso aqui para x diferente de zero e vira o limite da constante. Qual é o limite da constante? Independente para onde vai, aqui vale meio. Ok? Então aí eu tenho uma outra simplificação. Bem tranquilo, né? Bom, vamos começar a complicar um pouquinho aí os exemplos. Né? Agora a gente já está com polinômios aí um pouquinho mais extensos, tanto no numerador quanto no denominador. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Limite de x tendendo a menos 2, de x ao cubo menos 3x mais 2, sobre x ao quadrado menos 4. Se eu substituir o menos 2, isso aqui dá zero. Observem que se o denominador não desse zero e aqui em cima desse zero, não teria problema nenhum, porque estaria zero dividido por um número diferente de zero, então o resultado seria zero. Porém, em cima também dá zero. Então eu estou com zero sobre zero. E aí, o que eu faço? Qual é a ideia? Fatorar os polinômios. Mas por que é fatorar os polinômios? Ora,
Se o menos 2 é raiz desse polinômio e o menos 2 é raiz desse polinômio, significa que ambos são divisíveis por x menos 2. Consequentemente, eu vou ter um termo comum para poder simplificar. Então, o que a gente faz? Vai lá e divide o polinômio de cima, que é o cubo menos 3x, divide ele por x menos a raiz. É x menos 2, ou seja, x mais 2. Ok? Aí eu vou lá e divido. Vai vir x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, aqui vem com menos, com sinal trocado. Esse vezes esse vai dar mais 2x ao quadrado, então vem para cá menos 2x ao quadrado. E fica menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2. Ainda dá para dividir. Aqui eu preciso simplificar esse, então aqui vem mais 2x. 2x ao quadrado, desculpa, aqui é menos. Menos 2x. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado, então vem para cá mais 2x ao quadrado. Aqui eu tenho menos com mais, que é menos. Então vai vir para cá mais 4x. Vai embora. 4x menos 3x é x. X mais 2. X mais 2 dividido por x mais 2, então aqui vai dar 1, né? E menos x menos 2, resultado zero. Ou seja, este polinômio aqui de cima, x ao cubo menos 3x mais 2, a gente pode reescrevê-lo como x mais 2 vezes o resultado. X ao quadrado menos 2x. Beleza? E o de baixo? O de baixo tem um produto notável, né? Eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado. Então fica até mais fácil. X ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x menos 2 vezes x mais 2. Olha a raiz de novo aparecendo aqui, o menos 2. Olha o termo comum aparecendo. Ou seja, o limite de x tendendo a menos 2 de x ao cubo menos 3x mais 2 sobre x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que o limite x tendendo a menos 2 é esse sobre esse. Então aqui simplifica, então fica a mesma coisa que x ao quadrado menos 2x mais 4 vezes x mais 2. Vou fazer mais um passo só para ver a simplificação, tá? X menos 2, x mais 2. Aí aqui eu posso então simplificar, que era justamente o termo que me dava problema, não é? Então sobra esse limite aqui, isto sobre isto. Quando eu substituo o menos 2, acabou o problema de indeterminação, porque embaixo dá menos 4. A substituir aqui vai dar menos 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes menos 2 é mais 2, é 4, então é 4 mais 4 mais 4. Então o resultado do limite é 12 sobre menos 4, ou seja, menos 3. Aí acabou. Tá? Só para vocês conferirem aqui. Que conta que eu fiz de errado? Ah, aqui é mais 1. Aqui é 2 mesmo. Aqui é mais 1. Fiz errado lá de cima. Aqui é mais 1. Consequentemente, então aqui é menos 9, né? Menos 9 sobre 4. Ok? Tranquilo, né? Beleza. Então agora eu vou fazer mais uma série de exemplos que não está aqui nos slides, tá? Para mostrar outras técnicas aí, outras ferramentas para a gente contornar várias indeterminações. Então vamos dar continuidade. Vou colocar mais um novo exemplo aqui. Porque então a gente quer calcular o limite de x tendendo a zero. A função é raiz de x mais 2 menos raiz de 2 sobre x. E agora, o que a gente faz? Raiz de x mais 2 menos raiz de x. O que a gente faz?
Toda vez que aparecer uma raiz quadrada, observa que se eu tento substituir por zero, fica raiz de 2 menos raiz de 2, que é zero, sobre zero. Tá? Trabalhar com raiz quadrada não é tão interessante, não é isso? Por isso que eu vou multiplicar em cima por um termo conveniente, consequentemente eu vou multiplicar embaixo também para não fazer nada, e esse termo conveniente vai ser conjugado, ou seja, este mesmo termo com um sinalzinho de mais para eu usar um produto notável. Tá? Então vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a zero, raiz de x mais 2 menos raiz de 2 vezes raiz de x mais 2 mais raiz de 2, e embaixo x sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Então, multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo termo. Tá? Quando eu distribuo aqui em cima, eu tenho o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, quando eu faço raiz de x mais 2 ao quadrado, fica só o x mais 2. Limite da zero, x mais 2, menos quadrado do segundo. Quadrado da raiz de 2 é menos 2. Então, sobre x, raiz de x mais 2, raiz de 2. Mais 2 com menos 2 vai embora. Sobrou o limite estendendo a zero, x sobre x, que multiplica a raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Eu tento substituir novamente, 0 sobre 0. Porém, eu posso simplificar. Se eu posso simplificar, a gente chegou então em 1 sobre este termo. Quando x tende a 0, eu fico com o quê? O limite entra dentro da raiz. 0 mais 2 é 2, então fica a raiz de 2 mais raiz de 2. Então, o resultado do limite, 1 sobre 2 raiz de 2. Aí acabou. Então, primeira ferramenta aí, multiplicar então em cima e embaixo pelo conjugado, lembrando que eu estou com o índice 2, por isso que o conjugado funciona bem. Se fosse raiz cúbica, a identidade já é diferente. Beleza? Próximo exemplo. Limite de x tendendo a 1, raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1. E agora? Agora apareceram raízes com índices aqui, ó, diferentes. Então, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo pelo conjugado, eu vou conseguir simplificar ou sumir com a raiz só do denominador. Só para lembrar, né, se eu substituir por 1 aqui, dá 0 sobre 0. Tá? Então, a ideia, quando aparece esse tipo de caso, é trocar a raiz por uma potência que eu consiga eliminar as duas ao mesmo tempo. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. Quem é essa mudança de variável? Eu vou pegar essa nova variável e elevar a potência, que é o produto dos índices, ou seja, 6. Então, eu vou fazer x como sendo t a sexta. Porque quando eu trocar x por t a sexta, eu vou ter t a sexta com a raiz cúbica e t a sexta com a raiz quadrada. Eu vou transformar tudo isso num polinômio. Só uma questão, o meu limite aqui ó, é em x. Se eu vou mudar de variável para t, eu vou precisar entender para onde esse t está indo, porque o limite vai ser em t. Né? Ok, se o t a sexta é x, eu tinha que x tendia a 1 no meu problema, não é isso? Ou seja, o t a sexta tende para 1. Mas eu posso tirar a raiz. Lembra que o limite entra dentro da raiz? Consequentemente, o t vai tender para a raiz sexta de 1, que é 1. Então, a mudança de variável vai ficar a seguinte. Limite de t tendendo a 1, que é a raiz sexta, né, de 1. T a sexta, raiz cúbica, menos 1, sobre o x é t a sexta, raiz quadrada, menos 1. E agora? Limite t tendendo a 1. Raiz cúbica de t a sexta vai dar t ao quadrado.
melhor. T ao quadrado, menos 1 sobre... E aqui, raiz quadrada de t à sexta vai dar t ao cubo. Menos 1. Beleza? Ah, mas eu não tenho aquela questão de que raiz quadrada de t à sexta é a mesma coisa que a raiz quadrada t ao cubo ao quadrado. Isso aqui então daria módulo de t ao cubo? Concordo. Por que eu não usei o módulo aqui, ó? Por que eu não usei o módulo aqui? Por que eu não usei o módulo? Porque o t tende a 1. Se o t tende a 1, t está próximo do 1. É um valorzinho próximo do 1. E o 1 é sempre positivo. Beleza? Consequentemente, eu não preciso usar o módulo. Só que lembrem que toda vez que eu tiver raiz quadrada de quadrado, vira módulo, hein? Tá? Neste caso, a gente não precisa por causa do t tendendo a 1. E aí, agora virou divisão de polinômios. E zero em cima e zero embaixo. O 1 zera o numerador e o 1 zera o denominador. Consequentemente, é divisível. Então, aqui, eu tenho limite t tendendo a 1. Em cima é quadrado, é produto notável. T menos 1 vezes T mais 1. Que é A menos B vezes A mais B. Embaixo, se eu souber uma identidade cúbica, eu também posso usar. Ah, não sabe a identidade cúbica de cabeça? Vai lá e divide t ao cubo menos 1 por quem? Por t menos quem zera, que é o 1. Vai chegar aqui em t ao quadrado mais t mais 1, tá? Vai chegar nesse resultado, e o resto zero aqui. Ok? Então este limite aqui pode ser reescrito. Ah, desculpa aqui, vai ficar t menos vezes t ao quadrado mais t mais 1. Aí eu posso simplificar. Então, cheguei em limite de t tendendo a 1, t mais 1 sobre t ao quadrado mais t mais 1. Acabou. Acabou o problema. Por quê? Substitui. 2 sobre 3. Então, o resultado do limite é 2/3. Ok? Então, mais uma técnica, mudança de variável para limites que envolvam raízes com índices diferentes. Beleza? Ela. Agora, eu vou fazer um aqui, ainda nesta linha, um pouco mais complicado. Ó. Limite x tendendo a 1, raiz cúbica de x ao quadrado menos 2 vezes raiz cúbica de x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Se eu tento substituir, dá 0 sobre 0. Ok? E daí aqui eu tenho, ó, 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica é 1, 1 mais 1 é 2, com esse menos 2 aqui dá 0. 0 sobre 0. O que eu vou fazer? De novo, apareceu a raiz cúbica, não lembra lá das identidades cúbicas? Gente, vai e muda de variável para assumir com a raiz e virar polinômio. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, novamente, é x igual a t ao cubo. Mas por que t ao cubo? Eu estou com a raiz cúbica, né? Então, eu vou matar essa raiz cúbica. X igual a t ao cubo. X, de novo, ó, x tende para 1. T ao cubo é o x, então t ao cubo tende para 1. Então, t tende para raiz cúbica de 1. De novo, aí usando a propriedade do limite entrar dentro da raiz. Consequentemente, este problema vai virar o quê? Limite t tendendo a 1. Eu não tenho raiz cúbica de x ao quadrado, então isso aqui é t ao cubo ao quadrado. Então é t à sexta menos 2 vezes t. Não é isso? Desculpa. Não é t à sexta, né? Eu tenho t ao cubo para matar a raiz, então fica t ao quadrado. Ok?
menos 2t mais 1 sobre x. Quem é o x? É o cubo. É o cubo menos 1 ao quadrado. Caímos agora em polinômios. Trabalhar com polinômios a gente já sabe. Então eu estou lá com t tendendo a 1, polinômio, polinômio. Aqui em cima ainda é um quadrado perfeito, né? Então eu tenho que isso aqui é t menos 1 ao quadrado. Lembra? Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Esses produtos notáveis tem que saber, pelo menos o quadrado, hein? Sobre. Agora, o que eu vou fazer? O 1 no zero denominador? Se o 1 zero denominador, eu sei que o 1 é o t menos 1 divide t ao cubo menos 1. E, ou seja, eu posso fatorar isso aqui, que a gente já fez até no exemplo anterior. Então, o t ao cubo menos 1 pode ser escrito como t menos 1, que multiplica t ao quadrado mais t mais 1. Esse é o denominador. Só que tinha um quadrado aqui, né? Então, é quadrado nesse, quadrado nesse. Então, aqui eu tenho quadrado e aqui eu tenho quadrado. Mesmo termo, simplifiquei. Então, virou limite, t tendendo a 1, 1 sobre t ao quadrado mais t mais 1. Aí acabou o problema, substitui. 1 sobre 3. Então, esse é o limite. E aí acabou. Beleza? Tranquilo? E para encerrar os exemplos, eu vou fazer um limite lateral. Então, o meu problema é o seguinte. Limite a função, tá? Vou dar a função e aí vou pedir o limite. Vou fazer um de limite lateral, então. A função é x sobre módulo de x, e x é diferente de zero, e a função vale 0, x é igual a 0. Ok? Essa é a minha função. E eu quero calcular o limite de x tendendo a 0 da função. Quero saber esse limite. O que eu tenho que fazer? Lembra que eu tenho o módulo envolvido? Se eu tenho o módulo envolvido, eu consigo reescrever essa função com duas sentenças. Aqui já tem duas, mas vai ter mais uma então, né? Ou seja, a função lá de cima, ela pode ser escrita como x sobre o próprio x, se x é estritamente maior do que zero, o x sobre menos x, se x é menor do que zero, ela é zero, x por zero. É isso? Abri o módulo. Ok? Agora fica fácil. Se eu quero fazer x tender a zero, eu tenho duas sentenças diferentes aqui, não tem? E se eu tenho duas sentenças diferentes, eu preciso ir pelos limites laterais. Toda vez que eu tiver que calcular um limite em uma função, quando x tende a um ponto de uma função e existe uma quebra de sentenças, a gente tem que andar pelos laterais. Por quê? Porque eu tenho duas funções diferentes, dependendo do lado que eu vou me aproximar daquele ponto. Tá? Então eu tenho que calcular aqui o limite de x tendendo a 0 mais. Quando eu me aproximar do zero por valores maiores que zero, eu ando aonde? Eu ando nessa aqui, ó. Então é x sobre x. E limite de x tendendo a 0 menos. Quando eu me aproximo do zero por valores menores do que zero, eu ando por aqui nessa sentença. Então de menos x sobre x. E agora? Eu tento substituir 0 sobre 0, mas a gente pode simplificar. E isso aqui é o limite da constante, não é isso? 1 é o próprio 1. E aqui embaixo, o limite de x tendendo a 0 menos, de menos 1 é o próprio menos 1. O que eu cheguei à conclusão? Limites laterais diferentes. Então, este problema aqui, qual é a solução dele? O limite não existe. Os limites laterais são diferentes. Tá? De novo, lembrem-se, toda vez que eu tiver que calcular limite de uma função que está definida por mais de uma sentença, e eu estou interessado em saber o limite da função tendendo a um ponto,
eu tenho uma divisão de sentenças, eu tenho que ir pelos limites laterais. Beleza? Então no próximo vídeo a gente continua.